Amém. Boa noite, paz seja convosco. Amém. Graças a Deus. Começamos mais um momento, Palavra de Vida, aqui do Ministério Fontes de Água de Vida. Sejam todos muito bem-vindos. Graças a Deus pela vida de cada um de vocês. Amém. Em nome de Jesus. Abre a tua Bíblia. Pega aí a tua Bíblia, por favor. E já abre no capítulo 24 do livro de Mateus, por favor. E vamos primeiro lá no verso 32. Amém? Quero também pedir aos irmãos aí que já estão conectados, que já possam copiar o link, né, dessa mensagem agora, e já possam estar compartilhando aí com os outros irmãos, com os outros contatos, para que também eles possam também se chegar, né, e acompanhar a mensagem junto conosco. E hoje nós temos uma palavra muito importante, não que as outras não sejam, mas durante a semana o Senhor vem me falando muito sobre o sinal dos tempos. Me converti há mais de 20 anos atrás, e naquele tempo nós falávamos muito, a igreja, né, os pastores tinham uma única pregação, que era a vinda de Jesus, o arrebatamento. Todo o resto se pregava também, se falava também sobre cura, sobre prosperidade, sobre bênçãos, sempre se falou disso, sem nunca se perder a visão principal, que é a visão do reino de Deus, a cidade de Deus, a Nova Jerusalém. E eu lembro das pregações, que lindas que eram, né? As pregações dizendo que mostravam como é que era a cidade, né? A cidade com ruas de ouro. Eu lembro de tudo isso. Mas ontem eu acho que eu comentava também isso, de uns tempos para cá, e aí também não vou estar criticando, eu acho que cada um na sua forma de pensar e agir, mas de uns anos para cá, muito pouco tem se falado sobre as coisas do céu, porque alguns líderes, alguns pastores perceberam que falando sobre as coisas da terra, as igrejas enchem mais rápido. Amém? Então, infelizmente, a igreja, não é que não se fale mais sobre salvação, mas a igreja tem falado muito mais sobre bênçãos terrestres do que a salvação, do que o arrebatamento. E essa semana o Senhor me falava que é tempo de nós retomarmos essa palavra, porque muita gente, sabe, eu nem tinha pensado nisso, mas muitos, né, falando da igreja da terra, muitos que estão dentro da igreja em 2020 não sabem ao certo o que é o arrebatamento, não sabem ao certo sobre a vinda de Jesus, não sabem ao certo sobre salvação. Então hoje eu quero poder começar a tratar, né, sobre isso, segundo a visão que o Senhor me deu, segundo o propósito que Ele me deu, de nós começarmos a restaurar esse tipo de palavra. Amém? Então, lá em Mateus, eu te convido a começar em Mateus 24, 32, onde a palavra vai dizer: aprendei, pois, essa parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Amém? Eu acho que é tremendo quando o salmista, lá no Salmo 90, o salmista ele faz uma oração bastante interessante. Ele diz: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias. Nós usamos bastante esse salmo, eu entendo bastante também esse salmo, nos orienta com relação também ao nosso aniversário, né? Contar os nossos dias seria também contar os nossos anos, e lembrando sempre que a cada aniversário é uma contagem, a nossa vida ela passa por uma contagem regressiva. Às vezes nós pensamos: olha, eu estou fazendo tantos anos, eu estou fazendo tantos anos mais. Na verdade, é uma visão e um entendimento equivocado. Nós estamos fazendo tantos anos menos. A nossa vida ela vive uma contagem regressiva. Então, quando eu entendo isso,
eu começo a me preocupar muito mais com os meus dias do que realmente eu tenho me preocupado. Então o salmista, no Salmo 90, ele vai dizer: ensina-nos a contar os nossos dias. Sabe, o homem, ele é um ser que vive em função do tempo. Aqui está dizendo, né? Quando aprender com essa parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornam tenros, ou seja, nós estamos observando o tempo, né? E nós sabemos que está próximo o verão. O homem, ele é um ser que ele vive em função do tempo. Nós passamos a vida toda, não sei se tu já percebeu isso, mas nós passamos a vida toda contando o tempo. Nós passamos a semana contando os dias até a chegada do final de semana. Nós passamos os meses, né? Passamos contando os meses, né? Quanto tempo ainda falta para o final do ano. Nós estamos sempre preocupados com o tempo. Mas será que nós sabemos realmente quanto ainda temos de tempo? Nós contamos o tempo, mas será que nós nos preocupamos com o tempo que ainda temos? Quantas vezes nós já pensamos a respeito disso? E por isso eu te chamei a atenção, que a nossa vida ela passa por uma contagem regressiva. A cada ano que eu faço é um ano contagem regressiva. Então, por isso, nós temos que nos preocupar quanto tempo ainda nós temos. Ensina-nos a contar os nossos dias. Nós temos que ter sabedoria nisso. Nós temos que contar os nossos dias de uma forma sábia, aperfeiçoando a nossa vida a cada dia buscando uma perfeição. Amém? Ensina-nos a contar. Eu não posso simplesmente seguir vivendo a minha vida, passando os meus dias da mesma forma que eu vivi, que eu passei até hoje. Escuta, eu costumo dizer, o meu pai, ele faleceu em 2007, ele faleceu em torno dos seus 60 anos. Então quer dizer que quando ele tinha 30 anos, ele já tinha vivido a metade da vida dele e ele não sabia. Será que se ele tinha vivido metade da vida dele, como será que ele teria vivido os outros 30 anos? Escuta, ninguém sabe o seu tempo, só Deus. Os nossos dias, ninguém acrescenta nem tira, estão contados na mão de Deus. Escuta, provavelmente eu já possa ter vivido a metade da minha vida. Quem sabe tu já viveu a metade da tua vida, nós não sabemos, né? E por isso mesmo, por não saber, é que nós temos que buscar essa sabedoria, que nós temos que buscar esse entendimento. Sabe, de forma que os nossos dias venham a ser aperfeiçoados. Sabe, nós precisamos meditar sobre isso. Quanto tempo ainda nós temos e o que nós estamos realmente fazendo sobre esse tempo, com esse tempo. Mateus 24, começa lá no verso 1, Jesus saindo de dentro do templo. Tu pode depois dar uma olhada. Jesus, ele sai de dentro do templo com os seus discípulos. E aí os seus discípulos olham para aquela grandiosidade estrutural, eles olham para a beleza do templo, para a beleza da estrutura do templo, e eles estão admirados com aquela beleza, e eles comentam com Jesus a respeito daquilo. E Jesus então os adverte, ele diz, olha, disso aqui tudo que vocês estão vendo, isso aqui tudo vai desaparecer. Na verdade, não ficará pedra sobre pedra. É isso que Jesus está dizendo. E ele pega e diz assim, olha, isso aqui que vocês estão vendo, isso aqui que vocês estão achando muito bonito, não ficará pedra sobre pedra. Fiquem atentos aos sinais. Aos sinais, não se distraiam, não deixem que ninguém vos engane. Sabe, essa passagem aqui no verso 1 e 2, ela tem duas perspectivas, ela tem dois entendimentos. Ela tem um entendimento material e ela tem um entendimento espiritual. Espiritual, ela tem uma visão, ela tem um entendimento espiritual, porque nós podemos perceber que ainda hoje, assim como os discípulos, muitos de nós estamos vivendo deslumbrados
com as aparências, com as estruturas, com as coisas materiais. Muitas pessoas de dentro e de fora. Os de fora é normal, mas os de dentro da igreja ainda têm vivido por aquilo que é um valor material, têm vivido por valores materiais, têm vivido por aparências. Mas Jesus, ele adverte que tudo isso que nós estamos vendo ao nosso redor não ficará pedra sobre pedra. Tudo isso será terminado, será acabado e destruído. Mas ele diz que nós devemos estar atentos aos sinais. Quando ele diz aos sinais, ele está falando, estejam atentos ao tempo. Ele começa a falar aqui, ele está falando sobre o tempo. Sabe, no verso 6 de Mateus 24, Jesus ele chama a atenção dos discípulos para os sinais que antecedem a sua vinda, ou seja, que vão anteceder o tempo da sua vinda. E quando Jesus fala sobre a destruição do templo, e agora, dentro de um entendimento material, terreno, não mais o espiritual, Jesus está falando aqui para os discípulos, olha, não ficará pedra sobre pedra, tudo isso aqui vai ser destruído, estejam atentos aos sinais. Então o primeiro sinal aqui, numa visão histórica, numa visão terrena, de coisas que estão acontecendo, ele fala de dois sinais. Ele fala primeiro, a destruição do templo. Ele vai falar aqui que não ficará pedra sobre pedra, primeiro sinal que antecede a sua vinda. Esse sinal já aconteceu. Esse sinal já aconteceu. No ano 70 depois de Cristo, as tropas romanas, lideradas pelo general Tito, eles invadem, eles entram em Jerusalém e, entre outras coisas, eles incendeiam o templo. Então, esse sinal já aconteceu. Tá? Esse sinal que Jesus havia dito para os discípulos, a primeira coisa, o templo será destruído, não ficará pedra sobre pedra. Eu quero te falar que no ano 70 esse sinal se cumpriu. Então não vamos esperar mais por esse sinal, porque ele já se cumpriu. Escuta, gostando ou não, crendo ou não, querendo acreditar ou não querendo acreditar, Jesus está voltando. Sabe, vamos sair dessa dormência, vamos sair dessa sonolência espiritual que nós muitas vezes estamos vivendo. Jesus está voltando. Crendo ou não crendo, gostando ou não gostando, é uma verdade. E nós devemos estar atentos a esse tempo. Nós passamos muito tempo contando o tempo. E daqui a pouco nós estamos contando de forma equivocada ou de uma forma distraída. Sabe, assim como os discípulos, nós estamos vivendo um tempo de distração. Nós estamos vivendo um tempo de distração com as aparências. E Jesus foi muito claro. Não se iludam com isso daqui, não se importem com isso daqui, porque isso daqui tudo será destruído e não ficará pedra sobre pedra. Se nós seguirmos aqui a sequência da leitura de Mateus 24, nós vamos ver aqui no 6, e ouvireis de guerras e rumores de guerra, olhais, não vos assusteis. Mas aí depois ele vai seguir no 7, levantará nação contra nação, ele ainda vai seguir, haverá fome, peste e terremoto em vários lugares. Primeiro, o sinal da destruição do templo. O segundo sinal, na verdade, faz parte de um conjunto de sinais, aonde todas essas coisas aqui passam a acontecer. O primeiro sinal já aconteceu. E o segundo sinal, dia após dia, está se cumprindo. Jesus está voltando realmente para buscar a sua igreja. Eu preciso resgatar essa mensagem, eu preciso resgatar essa pregação. Deus ainda faz milagre, Deus ainda abençoa, Deus ainda prospera, mas isso faz tudo de um pacote da vida com Deus, sendo que o principal é a salvação. O que eu tenho que buscar para a minha vida
é a salvação. O que eu tenho que me preocupar é a salvação, principalmente nos tempos que nós estamos vivendo, porque nós estamos realmente vivendo o tempo em que Jesus está às portas. Quem me conhece de muito tempo sabe que eu não sou de ficar pregando apocalipse, olha, vai acabar o mundo. Não, isso nunca aconteceu, mas eu estou te dizendo porque eu fui levado a esse tipo de mensagem durante a semana. O Senhor disse, fala para eles, porque muitos não têm menor ideia das coisas que vão acontecer, muitos não têm menor ideia do que é o arrebatamento, do que se trata o arrebatamento. Mas eu quero te falar, Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Ele está buscando para buscar, ele está vindo para buscar aqueles que realmente têm vivido uma vida cristã, resgatar aqueles que têm vivido uma vida reta, justa, uma vida de amor e de temor ao Senhor. Ele vai vir buscar aquelas pessoas que realmente estão atentas aos sinais. Escuta, em breve, isso é muito sério, será entregue nas mãos do inimigo. Hoje muitas pessoas estão preocupadas, passam preocupadas, olha que o diabo está fazendo isso na minha vida, que o diabo está fazendo aquilo na minha vida. Escuta, vai chegar e está chegando um momento em que esse mundo será entregue na mão dele. Ele não foi entregue ainda, por causa da presença do Espírito Santo, por causa da presença dos cristãos na terra. Mas Jesus está voltando e a palavra me garante que a igreja será elevada. E nós ainda vamos ter outros tempos, outros momentos para conversar sobre isso. No momento que a igreja for retirada, o Espírito Santo também será retirado e o mundo será entregue nas mãos do inimigo. Escuta, tudo que nós estamos vivendo agora é apenas uma parte do que está para acontecer. A palavra diz que é o princípio das dores. É o princípio das dores. Mas a igreja que é santa, a igreja que está preparada para esse retorno, a igreja que tem sido vigilante, que está preocupada com esse retorno, realmente ela não passará por essas dores. Nós estamos sim vivenciando esses princípios de dores, mas a dor em si, depois que o inimigo tomar conta desse mundo, a igreja já não estará mais aqui. A igreja será resgatada antes que esses dias comecem. Mas escuta, para aqueles que ficarem, aqueles que perderem a salvação, aqueles que perderem o momento do arrebatamento, eles vão começar a viver sobre o domínio do medo. Se hoje tu tens medo que alguém possa estar fazendo um feitiço, se hoje tu tem medo de uma na tua vida dentro da tua casa, eu quero te falar que aqueles que ficarem, eles vão começar a viver sobre o domínio do medo. Sabe, vai chegar o tempo em que todo joelho se dobrará. Vai chegar um momento em que toda boca confessará. Ou seja, vai chegar um momento em que todos vão perceber que aquilo que foi anunciado, que aquilo que foi pregado, quando eles olharem, a Bíblia diz que estando dois numa cama, um será levado, o outro será deixado. Sabe, quando a igreja for arrebatada, pessoas vão sumir de dentro das suas casas, vão sumir do meio das suas cidades. Então, muitos vão entender, todos na verdade, vão entender que aquilo que ano após ano vinha sendo pregado, ano após ano, cada mensagem realmente era verdade. E é por isso que a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que realmente Jesus é o Senhor. Amém? Só que, infelizmente, para muitos, e infelizmente mesmo para alguns, até mesmo da igreja, já será tarde demais. Quanto tempo nós ainda temos? Sabe, alguns anos atrás, saiu um estudo. Grandes homens de Deus do mundo inteiro fizeram um estudo. É lógico que foi só uma perspectiva, porque a palavra nos garante que nós não sabemos, né? Mas foi
Foi só um estudo entre eles, né? E eles chegaram à conclusão que apenas 10% das pessoas se salvarão. Então, e é lógico, novamente eu vou dizer, é só uma perspectiva. Mas eu te aconselho também, os cientistas criaram, né, cientistas ateus, eles criaram algo que chama relógio do final do mundo. Entra na internet e dá uma olhada o que esses cientistas ateus atualizaram, se eu não me engano, no mês passado. Esse relógio, esse cronômetro foi atualizado, se eu não estou enganado, no mês passado. Cientistas ateus estão dizendo que está próximo o final do mundo, né? Então, esteja atento aos tempos. Esteja atento. Já pensou numa igreja que tenha 100 pessoas? Apenas 10 se salvariam. Numa família de 10 pessoas, apenas uma se salvaria. Esteja atento aos tempos. Nós não podemos continuar vivendo como se nada estivesse para acontecer. Nós não podemos estar vivendo como se nada estivesse acontecendo. Um sinal já se cumpriu. Um sinal já se cumpriu. O templo já foi destruído. Os outros sinais já estão se cumprindo. E muita gente está vivendo dentro de uma dormência espiritual, como se nada estivesse acontecendo, como se nada estivesse para acontecer. Pessoas dentro da igreja se preocupando demais com as aparências, se preocupando demais com prosperidades financeiras dentro da igreja. Sabe? Por quê? Porque a pregação sobre o arrebatamento e salvação acabou. Lá de vez em quando alguém... Sabe, tem igreja que não se fala mais do Espírito Santo. Porque se eu falar do Espírito Santo na minha igreja, eu tenho que deixar que ele conduza o culto. Só que tem pessoas, tem líderes, tem pastores que não deixam mais. Eles colocam o Espírito Santo quieto, sentado num canto. Tem uma cadeira lá que é para o Espírito Santo, já não ocupa mais o altar. Porque senão eles têm medo de perder a autoridade do culto. Sabe, tem pastores dizendo que Deus só fala com o pastor, e é mentira. É mentira. Deus fala também com o pastor. Se fosse assim, por que falou com Maria primeiro, não falou com José? Primeiro fala com Maria, depois fala com José. Foi assim com a mãe de Sansão também. Sabe, só tem um momento em que o Espírito Santo vai falar, não vai falar nunca com o sacerdote, que é o caso de Samuel. Quando Deus falou com Samuel, falou somente com Samuel. Eli chamou ele e disse assim: Samuel, o que Deus falou? Por quê? Porque Deus já estava cansado daquele sacerdote. Na verdade, aquele sacerdote, ele ainda estava no cargo, mas já não tinha mais a unção. Assim como Saul estava no trono em algum momento, mas já também não tinha mais a unção. Sabe? Deus sempre vai... Deus pode levantar qualquer um no meio da igreja. Deus pode levantar qualquer um no meio da igreja e usar qualquer um para falar. Depois vai confirmar com o pastor. Mas não quer dizer que tenha que ser obrigado a falar somente com o pastor. Tem gente dizendo que Deus só fala com o anjo da igreja. É mentira. É sabe? Ou no mínimo, é um equívoco. Sabe por que eles estão pregando isso? Que é para ter as pessoas, para ter os membros, para ter os cristãos na palma da mão. Na palma da mão. Eu sou do tempo em que Deus levantava qualquer um no meio do culto. Tanto é verdade que Paulo vai dizer isso, que todos podem falar assim da boca de Deus, mas que haja ordem no culto. Só que as pregações mudaram, porque os interesses mudaram. E por isso muita gente dentro das igrejas, hoje, não sabem quase nada sobre o arrebatamento. Estão completamente despreparadas. Ontem, minha filha de 9 anos perguntou dentro do carro: existe mesmo? Vai acontecer mesmo o arrebatamento? E eu pensei, ela tem 9 anos, fazendo pergunta que tem gente que tem 30, 40, 50 anos, velho dentro da igreja, também ainda está fazendo. Somos meninos, completamente despreparados, porque vai acontecer. Escuta, todas as profecias que anunciavam
a primeira vinda de Cristo, todas elas se cumpriram. O nascimento virginal aconteceu, aconteceu o Calvário, a morte de cruz, tudo isso aconteceu. E os sinais que anunciam, as profecias que anunciam, que tratam, que falam sobre a segunda vinda, estão se cumprindo. A cada dia estão se cumprindo. O tempo do arrebatamento está chegando. Jesus, ele anunciou esse tempo. Jesus, ele avisou sobre os sinais. Está aqui, ninguém é pego de surpresa. O Senhor fala na palavra dele, que antes que algo grande aconteça, ele avisaria, está aqui, está avisado. Não quer ir numa igreja, não vai estar aqui. Ninguém vai ser pego por inocente. É tempo de nós nos preocuparmos com os sinais, porque os sinais estão se cumprindo. Talvez essa mensagem não termine. Talvez essa mensagem não tenha tempo de acabar. O anjo já está com a sua trombeta na mão. O anjo está apenas esperando a ordem de Deus para soar a última trombeta. O tempo do arrebatamento está chegando. Nós precisamos estar atento ao tempo, sabe? É tempo de acordar, é tempo de atento a essas coisas. Eu não posso mais viver em função de aparências. Eu não posso mais viver com sede de pregações sobre prosperidade, sobre curas, sobre bênçãos. Eu não posso viver mais sobre isso. Deus ainda cura, Deus ainda faz milagre. Mas é tempo de nós nos preocuparmos com coisas muito maiores. É tempo de acordar. A última trombeta, ela está para soar. A igreja, ela está para ser retirada da terra. Veja bem, a qualquer momento. A qualquer momento, a igreja está para ser retirada da terra. E os que ficarem, os que não forem salvos, quando eu falo igreja, eu estou falando dos cristãos que compõem a igreja. Não estou falando do templo. O templo não vai, os tijolos não vão sair flutuando. As pessoas, os cristãos, aqueles que têm o seu nome escrito, serão arrebatados. E os que ficarem, eles vão começar a viver um tempo de grande aflição. Não queira ficar. Não queira, não brinque com a sua salvação. Porque aqueles que ficarem vão começar a viver um tempo de grande dor, de grande aflição. É só nós continuarmos a leitura aqui. Olha os sinais que Jesus fala aqui, ele fala de forma muito detalhada. Quanto tempo nós ainda temos? Essa mensagem pode não terminar, meu irmão. Minha irmã, essa mensagem aqui pode não chegar ao fim. Quanto tempo nós ainda temos? Sabe? Nós estamos vivendo um tempo aí de muita preocupação, com o Covid, que hoje mesmo nós conversávamos que de início talvez a gente até tinha uma perspectiva que fosse durar 2, 3, 4 meses, opiniões pessoais. Mas passado já tanto tempo, a gente já não consegue mais desenhar. E eu acho que as lideranças mundiais já não conseguem mais desenhar uma perspectiva de futuro, a ponto de dizer, olha, durante 2, 3 meses, e isso vai passar. Nós não conseguimos mais. E isso tem trazido uma aflição, uma preocupação. Agora mesmo, há pouco tempo, nós tivemos aí notícias sobre os gafanhotos, nós tivemos aí notícias sobre terremotos, aí 1 mês e pouco atrás, terremotos, onde antes não acontecia terremotos, e muitos ainda ficaram bastante preocupados com isso, mas eu quero te falar,
da parte de Deus, porque está na Bíblia. É apenas o princípio. É apenas o princípio das dores. Por isso, nós não podemos estar descuidados. Nós não podemos estar distraídos. Quanto tempo nós ainda temos? Quanto tempo tu ainda tem? Quanto tempo nós ainda vamos ficar vivendo nessa dormência espiritual? Quanto tempo nós vamos ficar ainda escolhendo qual é parte da Bíblia eu acho que é verdade, qual é parte que eu acho que é mentira, porque assim fica mais fácil para mim viver? Eu já comentei com vocês. Eu conheço pessoas que dizem que tem parte da Bíblia que é mentira. Tem parte da Bíblia que é errada. Sabe por quê? Porque aí eu posso... É muito mais fácil eu dizer que a Bíblia está errada do que admitir que a minha vida está errada. É muito mais fácil eu dizer que a Bíblia está errada e eu seguir vivendo a minha vida do que daqui a pouco eu ter que mudar a minha vida. Se eu admito que a Bíblia está certa, eu vou ter que mudar a minha vida. Então eu digo que ela está errada. E aí eu vou escolher aonde eu quero viver e de que forma que eu quero viver. João 14, Jesus vai dizer algo lindo. Nós todos já, de certa forma, já conhecemos. Ele vai dizer que aonde ele estiver, voltará. Jesus, promessa dele, dizendo, aonde eu estiver, eu voltarei para vós. Eu voltarei para buscá-los, para que vós também possam estar aonde eu estiver. Não são apenas os sinais. Jesus aqui em João 14 está garantindo para a igreja que vai voltar para buscar a sua igreja. E esse momento está chegando. Essa hora está chegando. É a hora da igreja ser arrebatada. A hora do arrebatamento está chegando. Nós precisamos voltar a falar sobre arrebatamento com urgência. Nós precisamos tratar isso de uma forma séria e não apenas como uma utopia espiritual que muitos têm vivido. Isso é tão sério quanto nós estarmos conversando agora. Isso é tão real quanto nós estarmos conversando agora. Nós precisamos estar atento a isso. O arrebatamento da igreja está chegando. E nós, a igreja que for salva, ela será levada para a cidade de Deus. Ela será levada para a Nova Jerusalém. E eu ainda quero, quem sabe na próxima semana, tratar sobre isso. É linda essa cidade. Essa cidade é linda. Sabe, muitas vezes, aqui as pessoas estão muito preocupadas com os valores, estão muito preocupadas com o ouro, com isso e com aquilo. Lá é tão comum que nós caminharemos sobre o ouro. Nós pisaremos sobre o ouro. De tão comum. Sabe, a palavra diz que lá não haverão luzes artificiais. Aqui na Terra, para nós, luzes artificiais seriam as lâmpadas, por exemplo. Lâmpadas. E as luzes naturais seriam o sol, seria a lua, enfim, as estrelas. Lá, as luzes artificiais são justamente lua, estrela, sol. Por quê? Porque a palavra diz que a glória do Senhor, ela ilumina essa cidade dia e noite. A glória dele é tão grande que ela ilumina essa cidade. A Nova Jerusalém, a Jerusalém celestial, aonde a igreja será levada em pouco tempo para viver. E isso é real. Isso é real. Muitas pessoas acreditam em orar e as portas se abrirem, em orar e ser curado. Mas por que não acreditam no arrebatamento da mesma forma, com a mesma intensidade? Por que não buscam a salvação da mesma forma e com a mesma intensidade? Do que buscam uma casa nova, que buscam um carro novo, que buscam tantos prazeres. Mateus 24. Jesus está detalhando os sinais. Eu te aconselho. Mesmo, eu já li tantas vezes, leia de novo. É tempo de ler de novo.
Mateus 24 está detalhando, Jesus está detalhando os sinais, está detalhando as coisas que haviam e que estão acontecendo antes da sua vinda. Estes sinais já estão se cumprindo. Leia aqui, por favor. Ah, mas pastor, sempre se ouviu falar de guerra com a mesma intensidade? Com a mesma intensidade? Ah, mas não aumentou o número de guerras? Sim, não aumentou o número de guerras, mas a forma de comunicação mudou. Hoje, algo aconteceu na Europa e em poucos minutos eu já estou sabendo. Então, aumentou a nossa comunicação. As coisas já não demoram mais tanto tempo para nós ficarmos sabendo. Então, os rumores de guerra já chegam mais rápido. As coisas que estão acontecendo, as transformações, já chegam mais rápido. Os sinais já estão se cumprindo. Mas ainda existem pessoas, dentro e fora da igreja, que mesmo vendo os sinais se cumprirem, ainda não estão convencidos. Que mesmo estando dentro da igreja, sabe, tem pessoas que aceitaram Jesus, tem pessoas que já se batizaram e que não têm a menor ideia do que eu estou falando. Não tem a menor ideia do que eu estou falando. Imagina as pessoas que nem se batizaram ainda. Imagina as pessoas que nem têm ainda uma fé realmente prática. Se dentro da igreja tem pessoas que não vão subir, que vão viver tempos de aflição, tempos de dores, que será terrível. Imagina quem está fora. Mas ainda existem pessoas que ainda vivem como se nada estivesse para acontecer. Ainda existem pessoas que realmente não se importam com o que está acontecendo, que realmente não acreditam no que vai acontecer e que não se importam com esse tipo de mensagem que eu estou trazendo agora. Porque é muito mais fácil tu encher uma igreja falando das coisas da terra do que tu falar das coisas do céu. Mas chegará o dia que ninguém será tomado por inocente. Também está escrito aqui. Porque todos foram avisados. Sabe, Jesus, para uns é salvação, para outros é um problema. O Evangelho para uns é salvação, para outros é um problema. Porque enquanto eu não sabia, eu ainda tinha uma justificativa, eu ainda tinha uma desculpa de dizer para Deus: olha Deus, eu não sabia, mas agora tu sabe. Tu agora sabe. E essa mensagem está sendo escrita nos livros de Deus e ninguém será tomado por inocente. Sabe, os discípulos estavam deslumbrados com a estrutura do templo. É tempo de nós colocarmos a nossa atenção, colocar os nossos olhos naquilo que é eterno. O anjo já está com a sua trombeta na mão. É tempo de nós pararmos de olhar para os lados, parar de nos distrair com as aparências, de nos distrair com o que é externo. Eis que já estou às portas. Meu irmão, o que vai ser de ti? O que vai ser da tua família? O que vai ser da tua casa? O que vai ser dos teus amigos? Tu pode, de repente, muitas pessoas pensam: olha, esses cristãos, eles estão errados. Aí se nós estivermos certos. Se eu estiver errado nessa mensagem, tu não perde nada. Tu não perde nada. Mas se eu estiver certo, tu perde tudo. Não tem segunda chance. Tu perde tudo. É tempo de nós avaliarmos o tempo. É tempo de nós avaliarmos e conhecermos e prestarmos atenção no que está ao redor,
Nós vivemos um tempo onde nós estamos valorizando demais as coisas do mundo. Nós estamos vivendo um tempo onde as pregações sobre prosperidade e sobre bênção são extremamente valorizadas. Mas Jesus deixa claro, estejam atentos aos sinais. Estejam atentos aos sinais. Quanto tempo ainda tem? Escuta, será que se agora eu quero te deixar preocupado, eu preciso te deixar preocupado? Será que se Jesus chegar agora, se ele buscar a igreja agora, será que eu vou subir? Será que eu vou estar com ele? Eu preciso te deixar preocupado. Isso a minha função é essa. É te levar para um pensamento de preocupação. Porque nós precisamos estar atentos ao que está acontecendo. Está chegando o tempo em que a igreja será arrebatada e aquele que é chamado, o anticristo, assumirá toda a autoridade sobre este mundo. Mas aquele que estiver atento, aquele que esteve atento aos sinais durante todo o tempo, aquele que foi fiel, aquele que foi justo, aquele que foi reto, esse não terá preocupação, porque ele estará bem guardado na cidade de Deus. Quando o anticristo assumir o poder sobre essa terra, e pode ser daqui a pouco, os salvos não passarão por esses tempos de aflição, porque estarão guardados na cidade de Deus. A trombeta já está na mão do anjo e, infelizmente, muitos vão ficar. Infelizmente, muitos que foram avisados, muitos vão chorar. Haverá dor, haverá pânico sobre a terra quando o anticristo assumir o seu reinado. Mas nesse tempo, mas nesse momento, aqueles que observaram os sinais, aqueles que estavam atentos ao que estava acontecendo, estarão salvos, estarão guardados, estarão em festa no céu. A Bíblia está dizendo isso. Eu não estou inventando algo aqui. Eu não estou tentando comover ninguém aqui. Eu estou trazendo uma realidade que, mais do que nunca, nós estamos vivendo. Os sinais já estão se cumprindo. Jesus já está às portas. Quanto tempo tu ainda tem? Quanto tempo nós ainda temos? Mateus 24, 32. Aprendei, pois, essa parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Os sinais estão se cumprindo. Está próximo o tempo de Deus. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabeis que Ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Jesus está nos avisando. E agora, nos últimos meses, com muito mais intensidade, Ele está nos avisando. E ninguém será tomado por inocente. Vamos prestar atenção. É tempo de se preocupar com a salvação. É tempo do arrebatamento. Não queira ficar para trás, porque serão dias terríveis. Basta lermos o que está escrito na palavra. Amém? Essa mensagem para hoje, mensagem de vida, uma mensagem que vem nos sacudir, que vem nos alertar realmente. Amém? Quero agradecer a participação de todos. Quero te pedir novamente que tu possa compartilhar essa palavra. Eu acho que mais do que nunca, porque os tempos estão aí, nós temos urgência, de manifestar a palavra de Deus.
compartilhe essa palavra. Hoje ou durante a semana ela vai estar também no YouTube. O canal é o Ministério Fonte de Água de Vida. Entra lá, te inscreve, copia, compartilha as mensagens, porque é tempo em que nós não temos o tempo que pensamos que temos. Amém? Coloca a tua mão sobre o teu peito, fecha os teus olhos, coloca a tua mão sobre o teu peito, em nome de Jesus. E eu oro que a glória, que a unção, que o amor e que o poder de Deus seja sobre a tua vida, seja sobre a tua casa, seja sobre tudo e todos que são importantes para ti. Assim eu oro, assim eu estou te abençoando, assim eu estou profetizando sobre a tua vida, sobre a tua geração e sobre a tua descendência, em nome de Jesus. Amém? Tenham todos uma ótima semana, que a mão do Senhor seja sobre todos vocês, que o Senhor possa guardar o ir e o voltar de cada um de vocês em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém? Grande abraço, Deus os abençoe.